Oi, tudo bem? Eu sou o Kleber Saideles, este é o canal Madeira Prima e hoje vamos falar dos acabamentos em óleo. Pois bem, meus amigos, minhas amigas, parceiros, parceiras aqui do nosso canal, nós acabamos aquela série que fizemos dos chamados poros fechados, ou seja, aqueles acabamentos que criam uma película. Vamos entrar hoje nos acabamentos de poros abertos, ou seja, aquele acabamento que não cria película, embora alguns óleos até formam uma espécie de película. Eu vou explicar isso direitinho. Não vai ser nesta aula de hoje, mas na próxima, que nós falar de outros tipos de óleo. Hoje eu quero falar de uma maneira geral da questão do óleo. Porque é o seguinte, o óleo talvez tenha sido um dos primeiros produtos a serem passados na madeira para sua conservação. Vou contar uma história. Eu me lembro que o meu tio, tinha um tio que era carpinteiro, aprendi muito com ele, e ele tinha na sua caixa de ferramenta uma bola de sebo de gado. Eu não lembro se era de gado ou era de carneiro, que era mais afeição para esse tipo de coisa. E ele passava nas suas ferramentas. Quando terminava o serviço, que tinha lá o seu tempo, ele ia lá e passava nos cabos, inclusive na parte de metal. E eu achei que aquilo era uma boa solução. E aí um dia eu fui numa açougue e comprei lá um pedaço de graxa, de sebo, e trouxe e passei em algumas ferramentas, coloquei ele na bancada e passei. E no outro dia eu cheguei na oficina e tinha assim, todas as moscas de toda a região sul estavam ali, naquelas ferramentas. Eu não sabia exatamente como é que era o processo, que tinha que fazer um processo de cozimento e tal, tem toda uma coisa, mas a gente achou que era assim, fizemos e aprendemos com isso. O óleo, vocês já devem ter acompanhado, muitas vezes o óleo, as pessoas passam, por exemplo, aquele óleo chamado óleo queimado, que é aquele óleo que sai do motor, passam em palanques de cerca, passam em madeiramentos de casa, inclusive com a ideia de que esse tipo de óleo, esse tipo de produto acaba ajudando na prevenção do cupim. Pois bem, não tem muita prova, digamos assim, desse tipo de coisa, mas também não é de se duvidar. Eu não vou dar isso como certo. Mas o que eu quero falar do óleo é o seguinte: quando nós fizemos a outra série, os poros fechados, era a seguinte questão: a gente tinha uma superfície, a gente passava ali o produto naquela superfície e ela formava uma película, fechava os poros. Nos óleos é diferente. O óleo, ele vai, vou tentar explicar, os poros da madeira, eles estão assim, de boquinha aberta, esperando alguma coisa. Quando vem a película, fecha os poros. Quando a gente usa o óleo, ele vai entrando para dentro dos poros, vai enchendo os copinhos dos poros, fazendo uma analogia. E tem um outro processo que é chamada polimerização, ou seja, que é o processo de secagem dos óleos. O produto de película, ou seja, um selador, um verniz, quando se passa, eles secam da superfície para dentro. Então, a primeira parte que seca é a superfície. Se a gente está na superfície seca e a gente colocar a unha ali e arrancar um pedaço, a gente vai ver que embaixo ele ainda está um pouco não seco, não vou dizer molhado, é um não seco. O óleo é diferente. O óleo ele vai entrando para dentro dos poros, os copinhos dos poros, como essa imagem que a gente fez. E aí o que acontece? Ele vai saturando. Chega uma hora que tu passa o óleo e tu percebe que ele não penetra mais. Isso significa que está saturado. Aí é hora da gente pegar um paninho limpo e retirar todo o excesso do óleo. Vocês vão me perguntar o seguinte: óleo é acabamento? Sim. Óleo é acabamento? Não. Essa é uma discussão antológica que se tem. Existem várias pessoas no Brasil, no mundo inteiro, que dizem claramente não, acabamentos em óleo. Outros acham que o óleo não chega a ser um acabamento final. Essa resposta
vocês vão ter ao final dessa breve série que nós vamos fazer. Nós vamos tratar do óleo mineral, óleo de linhaça, óleo de tung e vamos ensinar a composição de um outro óleo, que na verdade não é bem um óleo, mas é chamado óleo dinamarquês, certo? Pois bem, eu vou começar com os chamados óleos, aqueles que a nossa avó usava, a bisavó. Vocês passavam, chegavam na casa da avó, tinha aquele cheirinho do chamado óleo de peroba, que era esta embalagem aqui, óleo de peroba. De peroba não tem nada. Estava lendo aqui a composição, óleo mineral e vegetal, solvente mineral e aromatizante. Ou seja, de peroba não tem nada. Então é um óleo montado, preparado para ter aquele cheiro. Uma questão que era muito comum era a gente chegar nas pessoas e as pessoas diziam, não, os móveis lá em casa eu passo óleo de peroba. Só que o móvel das pessoas tem um acabamento, tem um verniz, tem um selador, não adianta nada passar o óleo, ele não vai penetrar. O óleo, para funcionar, a madeira tem que estar crua. E eu vou mostrar, agora aqui eu tenho um óleo de cedro, que também é a mesma coisa, foi onde eu li a composição. Ou seja, ele só tem um cheiro diferente do óleo de peroba. Não é muito diferente também. O óleo de cedro, ele deve ter na sua composição algum tipo de corante. Eu vou mostrar para vocês o que ele faz. Aqui eu tenho um pedaço de cedro. Ó. Vejam vocês. Ele potencializa a cor vermelha. Não é a mesma coisa numa madeira clara. Não é a mesma coisa. Tá? Ele não dá essa cor vermelha. Mas quando é um cedro, quando é um mogno, quando é um jatobá, quando é uma madeira vermelha, realmente ele tem essa potencialização. Nós já fizemos aqui na madeira-prima inúmeras vezes só com óleo de cedro. Mas depois a gente usava um outro recurso. E aí que a gente vai entrar depois, mais adiante, para explicar direitinho como é que funciona esse negócio. Certo, gente? Bom, eu quero falar dos outros óleos que estão aqui. Nós vamos falar do óleo de linhaça, nós vamos falar do óleo mineral e nós vamos falar do óleo de tung. Então o primeiro deles, o óleo mineral, que nós vamos fazer aqui hoje a nossa tábua, aquela tábua que a gente colou lá, que a gente fez a montagem, o óleo mineral. O óleo mineral, ele é totalmente atóxico. É um óleo utilizado, inclusive, de maneira farmacológica, ou seja, tu pode tomar, pode comprar na farmácia. Eu fiquei sabendo há pouco tempo que, para mim, todo o óleo mineral era igual, mas eu descobri que tem alguns óleos minerais que não são atóxicos. Isso em conversa com o pessoal aí dessas farmácias de manipulação. Então tem que ter um certo cuidado, tem que procurar o óleo que é farmacológico, ou seja, aquele que é usado em farmácia. Né? Tem ali na especificação quando a gente vai comprar. Esse é o óleo que a gente usa, preferencialmente nós vamos usar aqui, vamos passar aqui, fazer o acabamento, na nossa tábua de corte, aquela que a gente cortou e emendou lá atrás. O óleo de linhaça. O óleo mineral, ele tem uma certa volatilidade, ou seja, ele meio que evapora. O óleo de linhaça, ele é um dos produtos utilizados na composição de tintas e ele entra como secativo. Então ele é um óleo que seca e penetra. E depois nós temos o terceiro óleo, que é o óleo de tung, que eu digo sempre que é um óleo moderno. Porque de uns anos para cá o óleo de tung passou a ser assim uma quimera. Quer dizer, todo mundo acha que o óleo de tung resolve todos os nossos problemas de acabamento. E estão usando inclusive o óleo de tung para prancha de surf, para uma série de coisas. Realmente ele funciona. Porque parece, quando ele é aplicado, e depois nós vamos aplicar nas nossas amostras, aquelas, que ele cria uma espécie de película. E isso é muito importante. Depois eu quero só citar, tem aqui na nossa bancada, uma linhaça sintética, óleo de linhaça sintético.
Esse é o óleo fabricado, ou seja, ele é produzido. O óleo de linhaça ele é tirado da semente da linhaça, que é prensada. Então sai uma prensagem a frio, depois é fervido, sai uma outra prensagem e depois provavelmente alguns resquícios vão para essas outras produções químicas. Eu realmente não conheço exatamente esse processo. Mas o importante disso, gente, é a gente saber assim, o óleo de linhaça, ele, em princípio, ele é atóxico. Ele, inclusive, vem em cápsulas. Tem gente que toma problemas, não sei, estomacais, não sei exatamente para quê, mas tem gente que ingere aquelas cápsulas de óleo de linhaça. O óleo mineral, eu já falei. O óleo de tung tem uma característica que muitas vezes as pessoas dizem, não, ele é atóxico. Não é. O óleo de tung ele sai de uma castanha. E essa castanha, quando ela é esmagada, sai o óleo. E tem um problema aí que é o seguinte, quem for alérgico a nozes e castanhas, e se tiver uma tábua de corte com óleo de tung, dependendo do grau de alergia que essa pessoa tiver, ela pode se contaminar. Pode se contaminar. Por exemplo, alguma cumbuca assim de cima da mesa, uma fruteira que fica uma fruta ali e tal, e tem contato com óleo de tung, a pessoa vai lá e come e pode ter problemas. Então é muito comum, porque a quantidade é muito pequena, mas existe esse risco. Então a gente tem que avisar, certo? Pois bem, gente, então esse vai ser o nosso caminho daqui para frente. O chamado óleo de peroba e o chamado óleo de cedro nós não vamos usar, tá? Fiz essa demonstração aqui apenas para vocês entenderem. Nós vamos usar como acabamento, porque nós vamos fazer depois uma etapa além do óleo. E é aí que a gente vai começar a discutir esse assunto. Pois bem, nós fizemos recentemente essa tábua, uma tábua de guajuvira. Como ela tinha um problema de um nó grande, a gente cortou o meio. Fizemos então essa emenda, usamos aqui os nossos parceiros da Quimicola, que nos mandaram inclusive instruções para utilização aqui na nossa colagem, certo? Bom, hoje nós vamos dar um banho de óleo mineral. Aí o seguinte, gente, existem duas coisas. Depois eu acho que a Carla vai me alcançar as nossas ceras, que eu vou querer fazer uma propagandinha depois das nossas ceras, tá? Então assim, ó, nós vamos passar um óleo aqui. As pessoas costumam fazer uma coisa, eu acho um desperdício, mas as pessoas costumam colocar uma bacia grande, encher de óleo mineral e mergulhar a tábua ali. Eu costumo fazer assim. Derrama-se, vejam como vai mudar o aspecto da nossa tábua. Vejam vocês, até a parte branca da guajuvira começa a adquirir tons. Tons. Aqui nós chegamos numa fase desse nosso acabamento que essa guajuvira aqui começa a rivalizar em beleza com o jacarandá, né? Eu sempre digo que entre o jacarandá e a guajuvira eu fico com a guajuvira. Até porque a guajuvira eu consigo comprar no mercado. O jacarandá não. Então aqui estamos fazendo, ela tem um pequeno problema aqui que é orgânico, ficou uma parte que era da própria Eu não costumo fazer um banho muito demorado. Eu gosto de fazer um banho hoje, aqui, e passarmos, esperar secar um pouco, para ver exatamente o poder de absorção dessa tábua, dessa madeira, seja qual for a madeira, deixar no mínimo 24 horas e depois partir então para um trabalho mais meticuloso, né? Da própria... sempre a gente bota um jornal, um papel, alguma coisa em cima aí da nossa bancada, porque realmente vai vazar. Por isso que o pessoal gosta de trabalhar em cima aí dentro de uma bacia, né? Para não perder nenhum produto. Não é um produto muito caro, mas também não é barato, né, gente?
Então a gente tem que sempre, na medida do possível, a gente tem que buscar fazer um trabalho mais econômico possível. Eu vou deixar ela aqui para ela dar uma impregnada e vamos falar da nossa cera. Então, a nossa cera orgânica é cera da madeira-prima. Nós, há muito tempo atrás, fizemos um programa sobre ceras. Pode procurar na nossa lista de programas, tem lá os nossos programas sobre cera, onde a gente ensina a fazer essa cera e a gente ensina a fazer a cera, uma outra receita de cera. Essa cera aqui, na verdade, ela é um pouco diferente daquela receita que a gente foi aprimorando ao longo do tempo, mas é isso, não tem muito o que contar. Tá vendo ela no nosso site, entra lá e tal, conversa lá e pede a nossa cerinha que a gente manda. Embora seja uma cera orgânica, ela funciona para mobiliário. A gente está usando aqui para mobiliário e tem funcionado muito bem, certo, gente? Já fizemos então o nosso comercial de cera. Então é isso. Hoje um programa assim bem focado. Já percebo aqui, talvez vocês não percebam, mas eu já posso perceber que em algumas partes aqui, assim, por exemplo, nessa parte aqui, ela já está sendo absorvida pelos poros. Provavelmente, a gente até pode mostrar no próximo programa como é que ficou e quantas demãos a gente acabou passando de óleo. E aí a conservação dela é com a cera de abelha e tal, a gente passa aqui, ou com o próprio óleo, sem problema nenhum. Às vezes a nossa tábua tem problemas, com o uso da faca, com o corte e tal, ela vai se deteriorando, vai cortando, vai fazendo uns riscos, vai ficando feia, aí a gente pega uma lixa, né, dá uma retificada nela e passa de novo o nosso óleo. O importante nos cuidados das tábuas é não guardar a tábua assim quando ela estiver molhada. Então, por exemplo, molhou a tábua, a gente lavou a tábua, nunca deixa a tábua na superfície. Ou aqui, por exemplo, a gente já pode ver assim mais detalhadamente, não sei se vocês conseguem ver. Nesta face aqui foi menos óleo, né? Eu botei menos óleo aqui nessa face, aqui já absorveu, aqui já não tem mais óleo. Só aqui no cerne, na parte preta, se bem que aqui já está absorvendo, que ela absorve mais rapidamente. Por quê? Porque ela é mais dura. Consequentemente, os poros são mais fechadinhos. Certo, gente? Então, cuidados com a tábua são esses. Não botar no sol. Tem muita gente que lava a tábua e coloca no sol para secar mais rápido. Ela vai rachar. Ela tem a tendência de rachar. Então, não deixar ela secar assim, né? Com a superfície para baixo, que ela pode criar um mofo, dependendo do tipo de madeira que a gente está usando, né? E passar um óleozinho de vez em quando, não precisa ser sempre depois que usar, passar o óleo. É exagerado, tá? A gente, sei lá, quando ela tiver, a gente perceber que ela está ficando feia, está ficando opaca e tal, passa um óleozinho e guarda, de preferência, assim, né? Penduradinha ali até ela secar totalmente. Essas são as dicas, então, da utilização do óleo mineral. Ele pode ser usado também em gamelas, em colheres de pau, também funciona. Certo, gente? Bom, como eu falei antes, esse é um programa rápido e focado no início do nosso trabalho com óleos. E depois nós vamos tratar de responder aquela questão primeira que eu levantei lá. Quer dizer, o óleo é um acabamento ou o óleo não é um acabamento? Certo? Sim e não. Certo, gente? Bom, rapidamente, então, eu quero dizer que você encontra o canal Madeira Prima em várias plataformas, para ser bem chique. Nós estamos no YouTube, que é aqui onde vocês estão assistindo. Nós estamos no Instagram, embora lá no Instagram a gente não tenha ainda conteúdos voltados, são pequenos conteúdos apenas para o Instagram. Não tem uma grande produção, mas nós já estamos chegando a 10 mil inscritos. Queremos agradecer aos nossos amigos e parceiros. E estamos nos aproximando aqui no nosso canal no YouTube dos 100 mil. É uma coisa que muito nos honra, que nós começamos ali. A primeira festa que a gente fez aqui no canal está ali, nos 1000 inscritos. A pandemia
nos trouxe inscritos, nos trouxe grandes frustrações no processo de trabalho, mas enfim, estamos voltando à normalidade, certo, gente? E acima de tudo, um conceito. Então, nós estamos lá no YouTube, nós estamos no Instagram, nós temos o nosso site madeiraprima.com.br, onde tem lá uma lojinha, onde tem a nossa cera e alguns outros produtos. Em breve, muito mais produtos, certo? E sempre enfatizando aquilo que a gente considera um conceito da madeira-prima já desde o nosso primeiro encontro aqui no YouTube. Preserve seu móvel de madeira. O futuro será mais verde.